Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos. Todos muito bem-vindos. Bem-vindos, bem-vindos. Vamos achar um filtro lindo para nós aqui? Boa tarde, gente. Olha aí. Boa tarde, pessoal. Seja bem-vindo. Andréia, seja bem-vinda, Andréia. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde, Michele. Seja bem-vinda. Com esse friozinho, né? Tá muito frio. Boa tarde, Ju. Gostaram do meu pagodão hoje? Shin. Boa tarde, Shin. Seja bem-vindo, Shin. Sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, clica no coraçãozinho, manda aviãozinho para todo mundo. Quem gosta de pagode? Gosta de pagode, Andréia? Vamos aumentar o som então, Andréia, ó. Marisa, boa tarde. Elaine, boa tarde. Tava com saudade de mim, Shin? Você não tava na live hoje? Ó, que pagodão, hein? Fer, boa tarde, Fer. Seja bem-vinda. Mari Muniz. Bem-vinda, Mari. Ó, um pagodinho pra gente poder esquentar um pouquinho nesse frio, né? Pessoal, vamos falar hoje de entrevista de emprego, moçada. Bora falar sobre entrevista de emprego hoje, hein? Vanessa, seja bem-vinda. Guilherme, bem-vindo. Nilda, boa tarde, Nilda. Fogo no parquinho hoje, né? Aninha, estás aí? Boa tarde, Aninha. Ó, o pessoal da Miss, sejam bem-vindos. Muito boa tarde, pessoal. Sejam todos bem-vindos, bem-vindos, bem-vindos. Aguardar a moçada voltar, entrar. Vamos lá? A proposta hoje dessa live é falar sobre entrevista de emprego aqui com vocês. Tudo bem, a Miss? Pessoal da Miss Moda Festa, galera de Americana, sejam bem-vindos aqui com a gente. Pessoal, conhece alguém? Você conhece alguém que está desempregado? Você conhece alguém que está procurando emprego? Você conhece alguém que quer mudar de emprego? Manda bala nessa live aqui que eu separei uns minutinhos para falar com vocês sobre essa questão aqui para quem está desempregado, pessoas que estão buscando emprego. Eu quero falar sobre entrevista, dando ênfase inclusive para as entrevistas remotas, essas entrevistas que estão sendo feitas pelo computador. Vamos lá? Conhece alguém que esteja precisando? Clica no coraçãozinho, manda aviãozinho para todo mundo que vocês conhecem aí, convidem todo mundo que vocês conhecem para eu poder compartilhar alguns conhecimentos com vocês. Vamos lá? Bom, gente, a proposta de estar aqui conversando com vocês sobre esse assunto, como eu já falei para vocês, a gente está com um número muito grande de pessoas que estão desempregadas no nosso país, né? Cada dia que passa a gente recebe aqui as estatísticas do número de pessoas que estão sendo dispensadas e eu quero de certa forma ajudar essas pessoas. Eu tenho recebido muita solicitação, muita gente me encaminhando currículo, tá algo assim de certa forma assustador e a gente vê aqui o desespero dessas pessoas para quererem se recolocar no mercado. Então hoje, né, nós decidimos já no início da semana que a gente ia de alguma forma ajudar essas pessoas. O que a gente poderia fazer de alguma forma para poder ajudar essas pessoas a se retornarem no mercado. Então nós estamos desenvolvendo aqui muito material, muito conteúdo para poder compartilhar realmente com toda a nossa rede, ajudando essas pessoas a voltarem para o mercado de trabalho e esclarecendo
tirando dúvidas. Então eu quero me colocar à disposição de vocês aqui. Caso alguém queira entrar comigo ao vivo aqui, fazer a live junto comigo, se quiser uma mentoria, se quiser uma consultoria, eu quero me colocar à disposição de vocês aqui para responder as dúvidas que vocês venham a ter na carreira de vocês, as dificuldades que vocês estão encontrando para retornar no mercado de trabalho. Enquanto vocês pensam se vocês querem participar disso comigo, eu vou falar um pouco sobre entrevista, que é algo também que me pediram, que me mandaram mensagem solicitando se eu poderia dar algumas dicas sobre entrevista, principalmente porque agora o modelo das entrevistas também mudaram. Essa pandemia fez com que a forma como o processo de recrutamento e seleção estava acontecendo mudasse radicalmente. Então, até para quem é empresário e quer algumas dicas de como é que pode construir esse processo de recrutamento e seleção, também estou à disposição aqui, se você quiser entrar ao vivo comigo aqui, fazer perguntas, fique à vontade. Se quiser colocar perguntas aí na timeline, fiquem à vontade. Então, vamos fazer dessa live aqui muito mais um bate-papo, tá? Então a ideia aqui, eu montei aqui algumas coisas para eu não esquecer, para falar com vocês alguns pontos que eu acho importante a gente tocar quando o assunto é entrevista, mas não tem nada formatado não. Quero deixar aqui bem livre com você, bem bate-papo, muito tranquilo, para que você possa falar comigo a hora que você quiser, faz as perguntas que vocês quiserem. Alguém quer fazer alguma pergunta? Manda bala aí, que eu já pego a sua pergunta para começar aqui a responder para vocês sobre entrevista. Alguém quer perguntar alguma coisa? Aninha, boa tarde, seja bem-vinda. Ju, seja bem-vinda. Juliana, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, estou à disposição. Se vocês quiserem colocar, inclusive, perguntas na caixinha de perguntas, vocês podem colocar também, que eu abro aqui e posso ler também na caixinha de pergunta para vocês. Então fica à vontade, no bate-papo, a gente tá rolando aqui um bate-papo, tá? E se você conhece alguém, novamente, que está querendo mudar de emprego, que está desempregado, que não consegue se recolocar, que diz que entrega o currículo, mas chega na hora da entrevista, não passa na entrevista, manda essa live, manda o convite aí, que eu posso talvez dar algumas dicas para vocês, tá bom? Então vamos lá. Algumas pessoas aqui da live não me conhecem, o meu nome é Érica, eu trabalho com desenvolvimento humano há mais de 20 anos, bastante efetivo em processo de recrutamento, seleção, trabalhando tanto assessorando empresas, como passei muita parte da minha vida profissional contratando gente, demitindo gente, fazia parte isso do meu processo, do meu dia a dia. Então eu quero trocar um pouco aqui todo esse conteúdo que eu adquiri durante a minha carreira toda aí, que soma-se quase 35 anos trabalhando de forma bastante efetiva com isso, tá? Bom, primeiro de tudo é falar um pouco sobre a entrevista online. Quero trazer algumas considerações para vocês. Nós aqui na nossa escola, no nosso escritório, que já fazíamos o processo de recrutamento e seleção para várias empresas, antes da pandemia, nós já tínhamos o hábito de fazer a entrevista de forma remota. Pelo menos a primeira triagem nossa, ela era de forma remota. E a gente achava interessante porque tinha algumas pessoas que até se surpreendiam com isso, não está acostumado com isso, né? Pessoas assim que falavam, nossa, mas eu nem tenho Skype, né? Século 21, a pessoa não tinha um Skype instalado na máquina dela. Então, a primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção agora, existem algumas ferramentas que elas não são opcionais. Nesse momento que você está participando de processos de recrutamento e seleção, você tem que ter, seja no teu celular, seja na tua máquina, aonde quer que você esteja, você tem que ter alguns aplicativos, como o próprio, pelo menos instalado o Zoom, pelo menos instalado o Teams, que é da Microsoft, pelo menos ter um Skype, um endereço de Skype. Então, se você está procurando emprego, saiba que a qualquer momento alguém pode entrar em contato com você, dizendo a você que você vai fazer essa primeira triagem com certeza remotamente. Primeiro, por conta da pandemia, que vocês já sabem disso. E segundo, porque isso otimiza demais o tempo nosso enquanto recrutador. Eu não preciso fazer muitas vezes você sair lá da tua casa, sabe? Viajar, às vezes tem que pegar a estrada para ir para outra cidade. Olha que coisa mais retrógrada. E a gente fazia isso há 3 meses atrás. Você faz o candidato sair da cidade dele, pega ônibus, viaja, chega na tua empresa. O candidato não é nada daquilo que você achava que o candidato era, sendo que nós tínhamos a tecnologia na nossa mão. A gente poderia fazer isso numa chamada de vídeo.
é suficiente para você fazer uma pré-entrevista, sabe? Para você, claro que você não vai contratar ninguém remotamente, mas dependendo da demanda da tua empresa, se a sua empresa é aqui, hoje nós já estamos conseguindo contratar pessoas em outros países. Então, a entrevista remota, ela funciona? Claro que funciona, é óbvio que funciona. E você que provavelmente possa vir a passar por uma entrevista como essa, eu quero te dar algumas dicas. Então, a primeira é entrevista. Independente dela ser remota ou não, ela é uma entrevista. Então, o que você tem que prestar atenção nessa entrevista? Uma coisa que eu vejo demais e que as pessoas pecam, gente, é prestar atenção no cenário. Que cenário é esse? O que está atrás aqui do meu vídeo que vocês estão enxergando? Né? Eu estou aqui sentada aqui, ó, tem uma mensagem aqui do Martin Luther King. Da mesma maneira que vocês estão prestando atenção não só em mim, mas o que está atrás de mim, o recrutador está fazendo exatamente isso com você. Tem gente que vai participar de entrevistas com a gente, por exemplo, ele faz a entrevista lá no... ó o Sandro falando aqui que ele está contratando remotamente o pessoal na Espanha, né? O Sandro trabalha com a área de marketing, né, Sandro? Coloca aí a tua rede aí pra galera te seguir. Então, hoje, como é que você tem prestado atenção nisso? O que, quando a gente ia fazer entrevista pessoalmente, que a pessoa batia o olho em nós para ver a nossa roupa, para ver se a gente estava ali razoavelmente bem vestido, remotamente, além de você estar sendo avaliado também dessa forma, as pessoas estão prestando atenção no seu cenário aqui atrás. Ó, o Sandro é da Tangerina Marketing. Muito legal o trabalho do Sandro. Então, o que é que você tem, quando você vai participar dessa entrevista, presta um pouco atenção nesse cenário aqui atrás. A gente já fez entrevista aqui, que a pessoa está no quarto, fazendo entrevista no quarto, aqui atrás da cama, parece aquelas fotos que a gente vê no Facebook, né? Que a menina é linda, maravilhosa aqui na frente do espelho, mas quando você dá uma olhada atrás da foto, a cama tá tudo de perna pro ar. Então, o seu ambiente diz muito sobre você. Então, a entrevista remota, você tem que prestar atenção sim no cenário, porque você vai ter recrutador que não tem absolutamente nenhuma intenção de não te contratar por conta do cenário. Mas você vai ter recrutador que tem total intenção de contratar, principalmente pelo cenário que você está inserido. Eu vou te dar um exemplo. Dentro da hotelaria, quando nós vamos contratar governantas para a hotelaria, é muito comum, dentro desse processo de recrutamento e seleção, o recrutador ir na casa da governanta, conhecer a casa da governanta, porque se a casa da governanta não for uma casa organizada, essa governanta dificilmente ela passa num processo de recrutamento e seleção num hotel decente, aí, num hotel pelo menos considerado um hotel de algumas estrelas. Porque o que nós somos em casa, nós somos dentro da empresa, e isso é fato. Isso é fato. Então, prestar um pouco atenção nesse ambiente que você tá é fundamental. Roupa, vestuário, você tem sim que tomar cuidado com o seu vestuário também, principalmente as meninas que estão de frente à câmera, às vezes colocam uma camisa, uma blusa muito mais decotada na câmera, o negócio fica muito mais avantajado, não é verdade? Então olhar-se antes de entrar na entrevista, faz um teste antes, pegue o seu celular, vira a câmera a seu favor, dá uma olhada para você mesmo, como é que tá aí o seu vestuário para você poder passar por essa entrevista. O Sandro tá falando aqui, ó, sobre o palavreado, muito bem, né? Como é que tá o seu discurso, como é o seu vocabulário? Uma vez eu fiz uma entrevista com um rapaz para trabalhar no hotel, a cada 2 palavras, o cara falava para mim tipo assim. Então, tipo assim, né? Perguntei pra ele, por que você saiu lá do restaurante X que você trabalhava? Ele falou, então, tipo assim, porque onde eu trabalhava, tipo assim, tinha um gestor, tipo assim, que o gestor era meu, o cara pegava no meu pé, tipo assim. Quando o menino saiu da sala, eu tava falando, tipo assim. Então, treina você, grava você falando e depois assista a sua gravação. Você é a pessoa que mais se pode se avaliar. Às vezes a gente quer pedir para que outras pessoas nos avaliem, mas você é o cara mais interessado por entrar nessa vaga. Ninguém vai olhar para essa vaga com tanto carinho e afinco como você. Então aprenda a fazer isso. Você pode até pedir para alguém te fazer as perguntas e a hora que você responder, grave você, filme você. Filme você falando,
para depois você olhar para as suas expressões, até para você dizer se você se convence daquilo. Porque a entrevista, gente, nada mais é que o momento onde você pode se vender. E como é que você se vende? É só com a roupa que você está vestida? Claro que não! Você vai conseguir se vender numa entrevista quando você conseguir apresentar pelo menos os 3 últimos melhores resultados que você deu nas empresas anteriores da qual você passou. Ninguém vai contratar você só porque você é bonito, só porque você é feio, só porque você se arruma ou só porque o seu cenário aqui atrás está lindo. Na verdade, tudo isso aí é um contexto. Mas o que vai fechar com você é o quanto você consegue mostrar que você deu resultado na empresa que você passou. O quanto realmente você tem dado resultado. E dentro da tua conversa com o recrutador, você tem que ter muita clareza de qual é a missão da empresa. Você tem que conversar com o recrutador de forma que ele perceba que a sua missão de vida compactue com a missão de vida da empresa. Isso é muito importante para você. Porque não adianta você ser um cara vegano que aos finais de semana sai, né, batendo panela para que ninguém coma carne, mas daí você vai fazer entrevista para trabalhar no matadouro. Porque você está desempregado, você não consegue arrumar emprego. Você percebe como os valores não se compactuam? Então você vai ter que buscar uma empresa que compactue com os seus valores. Isso é fundamental se você realmente está pensando aqui em carreira. Agora, se você só está pensando num local que você possa entrar para trabalhar e que você fique lá a hora, pelo tempo que for, e você não está nem aí para a sua carreira, você só quer o seu emprego, aí tudo bem, pode ser que nesse sentido aí você até passe na entrevista, e se você não está preocupado muito com a sua saúde emocional, pode ser que você sobreviva por algum tempo nessa empresa. Outra dica que eu quero te dar, mesmo a entrevista sendo remota, preste muita atenção no horário. Se a entrevista está marcada para as 19 horas, pelo menos às 18h50, você já esteja com toda a sua ferramenta instalada, que eu assim, insisto em dizer isso para você, teste a ferramenta antes, veja como é que vai acontecer essa entrevista, se você precisa baixar o aplicativo. Tem aplicativos que na máquina eles rodam de uma forma, no celular eles rodam de outra forma. O Zoom, por exemplo, é um desse tipo de aplicativo. Então teste isso para quando for 18h50, você já está em ordem, esperando o recrutador entrar na sala. Ok? O Sandro tá falando aqui, ó, nunca conte mentira, mesmo que remotamente. É óbvio, né? Tem muita gente que quer se prevalecer e conta um monte de mentira, inventa muita coisa que fez e porque isso e porque aquilo. E chega na hora, gente, ninguém engana todo mundo o tempo todo. As mentiras vão vir à tona sem sombra de dúvida e as coisas não vão rolar, a gente sabe disso. O Sandro tá falando aqui, ó, remotamente as pessoas se sentem mais seguras para contar pequenas mentirinhas. É o que a gente vê, por exemplo, no Facebook, né? Quantas pessoas escrevem cada barbaridade naquele Facebook que eu duvido que elas teriam coragem de falar aquilo olhando nos olhos das pessoas, né? Infelizmente, o meio digital me possibilita a ter um comportamento aí, né? Transparecer um comportamento de um pouco mais de segurança, quando às vezes, na verdade, eu me apoio nisso para realmente contar algumas mentirinhas. Uma coisa importante também que aparece nas entrevistas, e às vezes as pessoas não sabem o que fazer. Quais são os pontos fortes dos profissionais daquela empresa? É algo para você buscar saber, para você poder verificar se você tem esses mesmos pontos fortes, para que isso seja colocado ali em cima da mesa. Então tem empresas que valorizam demais que um profissional tenha inteligência emocional. Outras empresas, tem uma empresa que eu trabalho como consultoria, onde os valores dessa empresa é muito evidente a família. Então, de alguma forma, quando você descobre isso sobre a empresa, na sua entrevista, você tem que deixar esse ponto bastante evidente para o recrutador, porque você começa a dialogar com a empresa. Né? Eu não posso contratar alguém que não está nem aí para a família, que coloca o pai e a mãe no asilo, que não se preocupa com isso. Essa pessoa não vai ser contratada. Se a empresa entender que a forma como ele toca a vida dele em relação à família é desse jeito.
Então, gente, hoje o mundo vem mudando demais. A área de recrutamento e seleção está mudando muito. Aquela história que a gente tinha, né, que ninguém tem que se meter com a minha vida lá de casa, porque eu venho aqui somente para trabalhar, aquela coisa toda. Isso não existe mais. Nós somos uma pessoa única. Você é o que você é na tua casa e fora da tua casa. Aqui na empresa, a nossa missão aqui é transformar a vida das pessoas. E a gente tem que trabalhar, aqui a gente trabalha com gente. Eu não posso ter aqui um funcionário que não tenha disposição de ouvir pessoas. Esse é um critério para o nosso recrutamento aqui. Você tem que ter disposição para ouvir pessoas, para escutar a dor das pessoas, sabe? Então, é algo que você tem que buscar saber o que essa empresa tem, tá? A Jéssica falando, meu nome é Jéssica. Não entendi, Jéssica. Me pergunta de novo. Meu nome é Jéssica, como de ouvi-la? Acho que faltou uma palavrinha aí, Jé. Me escreve de novo. Então, gente, isso é algo que eu queria compactuar com vocês. Agora, tem outra coisa também importante. Talvez o Sandro tá aí. Me ajude até, né, Sandro, a validar essa minha fala. Quando a gente fala do marketing digital, vem muito à nossa cabeça somente a parte empresarial, né? Quem contrata o marketing digital, é só uma pessoa que quer abrir uma empresa, enfim. Só que todos nós, enquanto pessoa física, nós também estamos na rede. E você tem a grande oportunidade de dar um up na tua carreira quando você começa a prestar atenção estrategicamente nas suas postagens. Tem pessoas que postam tudo de tudo e critica tudo. É engraçado que no mesmo dia ela é a favor do aborto e daqui a pouco ela posta um post lá que ela é contra, ela é totalmente Deus é amor, sabe? Eu quero que mate o fulano, mas eu boto lá um post lá dizendo que eu amo Jesus. Então, a sua rede te vende. A sua rede hoje, ela serve para o recrutador validar a sua entrada e a sua saída da empresa. Como é que você está trabalhando com essa sua rede? Você já parou para pensar? Dá uma olhada nas suas postagens. Veja nas suas postagens se as pessoas, né, se o recrutador sente orgulho das suas postagens. Veja se você sente orgulho sobre as suas postagens. Se você se contrataria com aquelas postagens. Ó, o Sandro tá falando aqui, ó, o marketing digital pessoal é igual ou mais ou menos importante que a empresa, pois as empresas são feitas de pessoas. E isso é muito legal, né, Sandro? A gente nem combinou, né, Sandro? Nós podemos fazer uma live aqui junto, né, Sandro? Entra aí na live, Sandro. Quer entrar na live? Vamos lá, Sandro? Vamos fazer uma live pra gente falar sobre marketing digital pra essa galera toda que tá aqui? Você topa? Eu vou te chamar aqui, vamos? Veja se você tá em condições aí de falar comigo agora. A gente troca uma ideia rapidinho aqui. Você fala da tua empresa aí e como é que nós podemos hoje lidar com isso na rede? Vamos falar com a moçada? Fala pra mim aí. Vou te chamar, tá? Cadê você? Deixa eu ver se eu te acho aqui, ó. Passa. Faremos, mas... ele tem reunião, não tem problema. Não tem problema, eu te chamo depois. Não tem problema. Vamos marcar então um dia pra gente poder conversar sobre isso. Mas, voltando a falar aqui o que nós estávamos falando, né? Sobre essa questão de você poder prestar atenção no seu marketing digital. Isso é fundamental para você. Isso é de extrema importância para você. Como é que você hoje vem dimensionando isso na rede? Ó, a Ju tá falando aqui, ó. E quando as minhas redes são fechadas e só amigos acesso, o que os recrutadores acham desse tipo de perfil? Então, Juliana, a gente tem... O recrutador, ele vai atrás de você, atrás de qualquer coisa que ele possa arrancar informação sobre você. Eu vou falar por mim, Érica, mas isso é uma opinião Érica pessoal, tá? Não é para você levar em consideração a minha opinião. Érica pessoal. Todas as minhas redes, elas são abertas. Não é porque eu trabalho, que eu poderia muito bem fazer um Instagram Érica pessoa e Érica empresa. Eu poderia fazer isso. Tanto que quando nós contratamos lá o nosso marketing, essa foi uma pergunta e eu não quis. Por quê? Porque eu gosto de mostrar para as pessoas que eu sou o que eu sou. Então, vocês encontram aí a foto do meu cachorro, vocês encontram foto minha passeando, vocês encontram foto minha caminhando, vocês encontram tudo de mim. Eu sou o que eu sou. Mas isso é uma opinião minha, tá? Minha. Se o recrutador quiser descobrir quem é você, ele vai descobrir. Gente, o hacker entra, sabe? Para fuçar a conta do presidente da República.
Por que que a gente acha que as contas nossas são privadas e ninguém vai acessar? Agora falando para você, enquanto quem tem formação na área da tecnologia, não existe nada privado na internet, gente. Tem software que a gente instala na máquina, que a hora que você digita o número do seu cartão, sai para mim o número do cartão. Então, às vezes, assim, é muito. Às vezes eu vejo tanta gente assim que bota umas fotos lá, restrita para o amigo, para não sei quem, acreditando que aquilo vai estar restrito. Não está restrito para ninguém. A partir do momento que você botou na rede, acabou a sua privacidade. Não é um vistozinho que você coloca lá nesse aplicativo dizendo que não está aberto para os seus amigos, que ninguém tem acesso. Ó, o Sandro falando aqui, ó. Uma rede fechada me chamaria atenção, mas de forma negativa. Ó, o Sandro é empresário. Olha aí, Ju. Ó a resposta do Sandro, empresário. Pois me deixaria com o mínimo de 50% de dúvida. Entendeu? Todo mundo hoje, todo recrutador vai entrar na sua rede para saber quem é você e tudo mais. Isso é fato, sabe? É igual, é a mesma coisa quando uma pessoa liga para você e ela te liga do número privado. Nossa, parece que eu estou falando com o presidente da República. Bota seu número aí. Deixa as pessoas saber que é você que está ligando. Sabe? Coisa chata esse negócio, né? De quando você recebe ligação, número privado, número privado. Por que isso? Eu vou atender, vou saber que é você que está falando comigo, vou saber qual é o seu telefone. Então, hoje, gente, a gente vive num meio de muita transparência. Não dá mais, sabe, pra gente ficar, sabe, com esse, sei lá, com esse tipo de comportamento. Mas, Ju, isso é uma opinião minha. Ó o Sandro falando, Juliana, já sei de onde você... já sei onde você... Não sei o que você escreveu aqui, Sandro. Quem são os seus amigos, um pouco mais. Ah, então, acho que ele está falando que ele já conhece e sabe quem são, né? E aí você consegue descobrir quem são essas pessoas, né? Onde você mora, eu respeito a privacidade, mas não atendo, né? Ou a Eliana está falando aqui também. Então, às vezes você não é meu amigo, mas eu sou amigo do seu amigo, e é isso, gente. A gente vai encontrar a informação que a gente queira das pessoas sem sombra de dúvida. Tem gente, por exemplo, o LinkedIn. LinkedIn é um perfil aberto, né? Tem pessoas também que querem, meu Deus, eu vou adicionar no LinkedIn pessoas que eu não conheço. Pelo amor de Deus. O LinkedIn é para você adicionar quem você não conhece, porque quem você conhece não precisa ter no LinkedIn, não é? O LinkedIn é para você criar rede de relacionamento. Eu quero ter contato com o presidente da empresa X. Qual é a forma para eu me contatar com aquele presidente? Eu não tenho o celular dele, então eu vou pelo LinkedIn. E tem gente que não quer, né? Não quer se expor. Ai, não quero adicionar. Nossa, apareceu aqui na minha rede um engenheiro querendo me adicionar. Gente, nem todo mundo que quer te adicionar no LinkedIn tá afim de você. Então, você precisa entender também que não é tão bolacha do pacote assim, né? Ó o Sandro falando. Não existe fechado no mundo digital. Já pesquisei, já sei tudo dela. Olha lá. Olha lá, Ju. O Sandro falou que já sabe quem você é. Juliana, do céu. O Sandro é terrível, gente. O cara é do marketing. Vocês sabem que essa galera do marketing aí, ó, eles são meio esquisitos, né? Melhor a gente ser amigo desses caras aí, viu, Ju? Né? Então, gente, a live hoje era para dar essas dicas para vocês, sabe? Para vocês pensarem com uma cabeça um pouco mais aberta sobre esse mundo digital, principalmente agora, nesse momento de pandemia, que está todo mundo sendo entrevistado home office. Deixa eu ver aqui o que a Ju respondeu. O LinkedIn está aberto, mas sempre deixar a outras restritas. Pelo menos achava que estava. Então, Ju, não tem assim, você pode bloquear uma pessoa, tá? Você vai lá no LinkedIn, você consegue bloqueá-la de lá. Às vezes alguém que não teve um bom relacionamento com você, que tá certo, é isso mesmo, você não quer mais ter contato com essa pessoa, tá tudo bem. Mas não caia nessa ideia de acreditar que quando você coloca algo na internet e você deixa no privado, somente aquelas pessoas estão tendo acesso à informação. Não estão. Vocês vão ver que virou, mexeu, eu coloco aí na internet que clonaram meu celular. Virou, mexeu? Virou, mexeu. A pessoa quando quer fazer, ela faz. Eles entram em contato com o meu financeiro, eles pedem transferência, que se passando por mim, colocam a minha foto, se passando por mim, pedindo dinheiro para o meu financeiro. Quantas vezes? Acho que só esse ano já tivemos 3 vezes isso. Então, quando a pessoa quer fazer, ela vai fazer. Se ela realmente tem a intenção de saber quem você é, ela vai invadir sua rede
facilmente faz isso. Facinho, facinho, facinho. É fácil querer ter privacidade. Quer ficar em oculto é simples. Volta pra Nárnia. Ó, Eliana, paz Senhor, irmã. Irmã Eliana, aí tá hoje, tá que tá, irmã. Pelo amor de Deus, né? Então, é bem essa cabeça, né? Assim, de entender que como é que nós vamos fazer para ter privacidade nesse mundo digital. Sandro falou que ele é esquisito. Não, ele é esquisito, mas ele é legal, viu, gente? O Sandro é bonzinho, né? A Ju falou que deixa mais fechado por isso. Eu sei, Ju. Professora, existe algum tipo padrão de rede social? Você fala padrão assim em relação a profissional, eu diria para você que é o LinkedIn. Não entendi sua pergunta. Se for em relação à rede social, padrão por conta de profissional, o LinkedIn é o melhor que tem. É a melhor que tem em todos os sentidos. Você quer arrumar emprego, você tem que estar no LinkedIn. Se você não estiver no LinkedIn, você não existe. E não é de qualquer forma que a gente preenche LinkedIn, viu, gente? Não é pegar currículo e colocar lá, porque a gente acha que... Tem gente que acha que LinkedIn é currículo digital. Não é. Não é, hein? A Ju perguntando, eu sei que acaba estando aberto, tudo vai para um banco de dados e quem tem acesso, com certeza vai ver. Sem sombra de dúvida, as pessoas que têm acesso a esse banco, eles vão ver e vão printar a tua foto e vão mandar a sua foto para o recrutador, como todo mundo faz, entendeu? Ah, mas não pode fazer isso. Não pode mesmo, não é que não pode, não deve ser feito isso. Mas ninguém mais quer se arriscar e colocar dentro da empresa profissionais assim que não estão mais afim de trabalhar. Então, gente, independente se a entrevista está sendo remotamente, né, online, ou se a entrevista ela está sendo feita presencial, todas essas dicas são válidas. Se a gente vai falar do presencial, né, até eu falei da questão do horário, né, vale para presencial também. Algumas empresas já estão retomando as suas atividades, graças a Deus. Então, tem algumas entrevistas já sendo feitas remotamente, né, já sendo feitas individualmente, e a indicação é a mesma, né? A cautela é a mesma. Na roupa que você se veste, no horário que você chega. Mas não esqueça, você vai impressionar o recrutador quando você colocar na mesa os resultados que você realmente dá e deu nas outras empresas que você passou. É isso que eu quero saber. No final de tudo, é isso que eu quero saber. A pergunta sempre é essa. Juliana, me fale os seus 3 melhores resultados nas últimas empresas que você passou. Se você não me der os seus 3 melhores resultados dentro da área que eu estou te contratando, você não é uma boa candidata para eu contratar. Sandra falando aqui, ó, eu entrevistei um rapaz e não o contratei após ver o perfil do Facebook que estava claro e tendência racista dele com outras pessoas. Então, isso acontece muito, muito, viu, Sandra? Outra coisa também, não só em relação a racismo, mas briga de política. Também já aconteceu com a gente aqui, da empresa não querer contratar por conta de briga de política. Outra coisa legal também para contar para vocês, que isso aqui também aconteceu com a gente aqui. Fizemos o processo de recrutamento, tudo bonitinho, a moça ia trabalhar num escritório contábil, tudo certinho. A dona do escritório contábil, um escritório bastante tradicional, são senhores, os donos de lá, um casal. Quando a gente mandou o contato e ela acessou o WhatsApp, no status do WhatsApp da menina que ia ser contratada, era uma foto dela com uma lata de cerveja. A menina estava para ser contratada. Os donos do escritório pediram para a gente declinar com o processo de contratação, porque o perfil não se enquadrava com o que eles queriam para dentro da empresa dele. Por isso que eu falo para vocês, nós somos uma pessoa só. Somos uma pessoa só. Então, você vai encontrar esse tipo de empresário que preza muito isso e você vai encontrar aquele que não preza. E se você tem esse tipo de perfil, você tem que ir atrás de profissionais de empresas que para elas entendam que isso está tudo bem. Porque não tem certo e não tem errado. Tem perfil. Tem perfil de pessoa e tem perfil de empresa. É você que vai definir qual é a empresa que enquadra no teu perfil. Não adianta você ser a pessoa que anda de terno e gravata, querer fazer parte da tribo que anda de havaiana e chinelo. Não vai dar certo. Né? Ou vice-versa. Hoje eu vejo muito gente que é o do havaiana e da bermuda e que quer fazer parte da tribo do terno. Só que aí ele quer entrar na tribo do terno usando havaiana e bermuda. Não vai entrar, gente. Não vai entrar. E aí fica gritando que é
preconceito, que é não sei o que. Gente, para entrar, trabalhar naqueles moldes, é a mesma coisa. Alguém já viu alguma moça do Boticário mal vestida? Sem maquiagem? É pré-requisito para trabalhar lá. Então não adianta uma pessoa que odeia maquiagem querer levar currículo no Boticário. Não dá para você trabalhar no Boticário. Se você não gosta de maquiagem, se você acha que se vestir bem é frescura, você não serve para entrar naquela tribo. É isso que as pessoas não entendem. Aí elas querem pegar o currículo dela, distribuir feito panfletagem, achando que elas podem fazer parte de qualquer tribo. Não, cara. Naquela tribo tem o índio certo para aquela tribo. Não dá para ser o índio de outra tribo querer viver naquela tribo. Não funciona. A Lê está falando aqui, ó. Estava com uma funcionária em experiência e ela veio grosseiramente questionar o holerite. Apesar de ser direito dela, mas a maneira e o momento não era apropriado. Então, e aí é dispensado e as pessoas acham ruim com o empregador, né, Alessandra? As pessoas acham ruim. Então, eu não sei, o pessoal meio que perde o time, tem hora para algumas coisas, sabe? O bom senso. A Eliana tá falando aqui, ó. Exatamente, transferência é tudo. Sou doida dentro de uma igreja e fora dela. Sou a mesma pessoa na igreja, no trabalho e na casa. Ou passo uma imagem mentirosa. É isso mesmo, que tem gente que vai. Eu conheço um monte. Vai lá na igreja, sobe no altar, canta, louva e depois mete a boca no trânsito, roga praga no trânsito. Eu tenho essa experiência de uma pessoa que trabalhava, era da igreja, tinha cargo de oficial na igreja, paz do Senhor para todo mundo, e depois não era a mesma pessoa no trânsito. Eu posso falar isso porque já vivi isso. Então, ou você é ou você não é. Não adianta você ser uma coisa na igreja e fora da igreja ser outra. Dentro do trabalho é a mesma coisa. Principalmente quando a gente sai do trabalho e sai com o uniforme da empresa. Né? Porque tá cheio de gente que sai do trabalho. Agora não, por conta da pandemia, mas saía do trabalho com a camiseta da empresa e depois parava no bar para beber. E você está uniformizado, você está falando em nome da empresa. Então, tem coisas também que a gente tem que olhar os dois lados aí da situação para a gente poder realmente retornar ao mercado. Aí me perguntaram, Érica, eu estou fora do mercado há 3 anos. Meu currículo tá ok, meu LinkedIn tá ok, tá tudo certo, eu tenho titulação. O que você tem para me dizer? Aí eu fiz a seguinte pergunta: como é que está a sua reputação no mercado? Sim, porque da mesma maneira que a gente não quer trabalhar numa empresa que tem uma reputação péssima, que lá as pessoas não recebem, ninguém paga o salário, né? Atrasa tudo. Você também tem a sua reputação como profissional. O que as pessoas falam sobre você? Se ligasse para o teu chefe agora, qual seria a informação que ele daria a teu respeito? Né? Qual seria a informação? Então, é algo para a gente pensar, sabe? De tudo não é um mercado ruim. Não é tudo mercado que é ruim. Nós temos parcela nisso tudo. Quando a gente começa a trabalhar, a gente recebe uma folha de sulfite em branco. O que é que a gente tem escrito nessa folha? É isso que vai determinar a nossa estada e a nossa saída no mercado de trabalho. Feito, gente? Então, era isso que eu queria passar para vocês na live de hoje. Lembrando que, se vocês conhecem pessoas desempregadas, pessoas que estão atrás de dica, de currículo, de LinkedIn, de marketing pessoal, de carreira, as lives do 12h37 serão todas direcionadas para quem quer retornar ao mercado, ou quer mudar de carreira e tudo mais. Tá bom? Live curtinha para vocês, embora aqui falei pra caramba. Fala a verdade. Falei pra caramba, né? O que a Eliana está falando aqui? Ser transparente também reflete em nossos filhos. Eles serão adultos de amanhã, sem dúvida, Eliana. Sem sombra de dúvida. É igual pai que quer mudar de emprego, mãe que quer mudar de emprego e não tem coragem. Eu fico imaginando como é que o pai e a mãe vai falar sobre coragem com o filho, né? Se ele mesmo não teve coragem para dar uma virada na vida deles. Certo, pessoas? Gente, era isso que eu queria passar para vocês. Desejo para vocês muito sucesso aí. Que a tarde de vocês seja incrível. Olha, tá um friozinho, então a gente achou melhor colocar aqui, ó, um pagodinho para vocês. E vão para cima massacrar todas as metas. Fechou? Compartilha a live com quem precisa aí de dicas para entrar no mercado e a gente vai se falando. Beijo para vocês. Olha só.
música de pagodão, olha aí. Pra animar a nossa tarde, deixar a nossa tarde mais quente. Beijo pra vocês. Tchau, tchau.